Então, continuando, a gente acabou de ver a parte de especificação dos tubos, a parte de diâmetro nominal, os diâmetros dele, diâmetro interno, externo e nominal, e espessura. E aí a gente vai ter que fazer a seleção da nossa série. A seleção da nossa série ela é determinada pela pressão efetiva de vapor e o tipo de material utilizado que determinará por aproximação o número de série a ser especificado. Como é que funciona? A série que você vai utilizar ela tem que ser maior que 1000 vezes a pressão efetiva que está sendo trabalhada no vapor, dividido pela tensão admissível do material do tubo. Então, nessa equação eu tenho a pressão do vapor na parte superior da nossa equação, dividido pelo tipo de material que a gente está trabalhando ali embaixo. Os resultados obtidos irão ser corrigidos para valores disponíveis no mercado. Designações de diversas séries poderão ser observadas em tabelas de tubulações industriais. Seguindo ainda, na parte de especificação de tubos, a classe de material destinada à aplicação de vapor pode ser verificada junto ao ASTM. Os tubos de aço carbono podem ser especificados como o padrão ASTM A53, são os tubos sem costura, pretos e galvanizados. Eles admitem temperaturas até de 400 graus e se prestam a serviços de solda, dobramento e conformação com bastante facilidade. Por isso são bastante utilizados também pelo preço, tá? Temperaturas superiores são utilizados aços de baixa liga com elementos de adição como molibdênio e cromo para aplicações específicas como aumento de resistência à fluência, que é quando trabalha com temperaturas e pressões mais altas, ou resistência à oxidação, no caso do cromo, por exemplo, para aplicações sanitárias ou aplicações de industrial de cozinha, por exemplo. Meios de ligação usados para tubos e acessórios são vários. A sua escolha depende do grau de segurança, condições termodinâmicas, custo do vapor, material, diâmetro, etc. Então, a parte de ligação para tubos até 4 polegadas, até mais ou menos 100 milímetros, né? Eles são muito utilizados as ligações roscadas, porque elas são fáceis de fazer, são fáceis de instalar e tem baixo custo de utilização. Quando você vai fazer uma tubulação que você não tem interesse nenhum de fazer modificações, é muito utilizado também a parte de ligações soldadas, tá? Mas de qualquer forma, a gente está trabalhando com vapor que vai provocar a oxidação dos nossos materiais, né? Porque tem disponibilidade de oxigênio no vapor. Então a gente vai ter que sempre tomar cuidado com a questão da solda. A gente estudou lá em tecnologia de soldagem, né? Como fazer a boa preparação do superficial, como em todas as soldas, mas na parte de tubulações muito, muito importante, porque a gente está trabalhando com fluido a alta pressão lá dentro. Em muitos casos são usadas então as ligações flangeadas também. As ligações flangeadas a gente trabalha para diâmetros maiores ou então quando a gente precisa fazer desmontes, fazer modificações, né? Elas são muito volumosas e caras, mas são bastante fáceis de trabalhar também com modificação a partir de flanges. Então, visto que a gente consegue fazer a seleção e especificação de tubos a partir desses dados que a gente estudou, a gente tem um exemplo aqui, que é para determinar o diâmetro e a série de uma tubulação de aço carbono 1020, que opera com vapor superaquecido a 300 graus Celsius e 60 bar, consumido a uma taxa de 3,5 kg por segundo. Utilize a menor velocidade indicada pelo método da velocidade. Observação, coeficiente de segurança 2, importante também. Então aqui estão as 3 equações que a gente vai precisar para fazer a nossa especificação de tubo. Aqui eu tenho a parte do coeficiente de segurança, aqui eu tenho como definir o meu diâmetro interno e aqui eu tenho como definir a minha série. Os dados que ele me dá uma tabela aqui com as propriedades do nosso aço 1020, né? E ele já diz aqui que o nosso aço 1020 tem as propriedades aqui na última linha que está em azul. Então o que eu vou precisar é saber quais são os limites de escoamento dele ali, né? Para poder calcular o nosso coeficiente, o nosso
limite de escoamento correto ali a partir do nosso coeficiente de segurança de ordem 2. Então, pessoal, joguei aqui para vocês aqui a resolução, para não ficar com aquela letrinha que eu faço pela nossa mesa digital. Vou deixar isso para as aulas online. Ele dá o aço 1020, a temperatura do vapor de 300 graus Celsius e a pressão em 60 bar ou 6 megapascal. Também diz que o nosso G, que é a massa de vapor, é 3,5 kg por segundo, de vapor superaquecido e coeficiente de segurança 2. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual a velocidade que a gente vai utilizar. Ele diz para a gente utilizar a menor velocidade do método da velocidade. Então, está aqui a nossa... Desculpem. Está aqui a nossa velocidade para vapor superaquecido. De 30 a 60 metros, utilizar velocidade de 30 metros por segundo. Seguindo, para eu poder calcular o meu diâmetro interno, que é o primeiro ponto que a gente tem que fazer, é a raiz quadrada de 4 vezes a minha taxa de massa, que é G, que ele informa aqui no enunciado, dividido por π vezes a densidade vezes a velocidade. Então, eu posso, numa tabela de vapor superaquecido, e encontrar o valor do meu volume específico. Então, eu vou lá na tabela de vapor superaquecido, pego a temperatura de 300 graus e 6 megapascal, que é a pressão que a gente está trabalhando, e consigo encontrar aí o meu volume específico aqui de 0,03245 metros cúbicos por quilograma de vapor. Como eu falei para vocês, olhando a unidade fica fácil de ver que o nosso ρ, nossa densidade, é sempre o inverso do volume específico. Então, sobre o volume específico, eu vou encontrar que o meu vapor ele tem 30,81 kg de vapor por metro cúbico a essa pressão e temperatura. Jogando aqui na equação do diâmetro interno, simplesmente eu vou chegar num diâmetro interno de 69,4 milímetros, né? Que vai me dar um arredondamento aí de 70 milímetros, certo? Guardando esse número, 70 milímetros de diâmetro interno, vamos definir a série da nossa tubulação. A série da tubulação tem que ser maior ou igual que 1000 vezes a pressão efetiva dividido pelo nosso limite de elasticidade, né? Então vamos lá. Tensão, desculpa, a tensão do material. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá na tabela que eu tinha lá e definir qual é a minha tensão limite. Então eu botei aqui como 2 exemplos a tensão limite de 380, que é o limite de ruptura, ou aqui o de escoamento. Eu pergunto para vocês, qual dos dois que eu tenho que escolher daquela tabela? Vamos voltar lá. Eu tenho que escolher o meu limite de escoamento, que é o 210, ou o limite de resistência à tração, que é quando ele vai começar vai romper. É claro que são dois fatores diferentes, né? Eu quero, na verdade, que a minha tubulação ela não deforme ao ponto de romper. Mas, primeiro, se ela deformar ao ponto de não se contrair ao tamanho original, eu vou perder diâmetro, vai mudar as características da minha tubulação, então eu vou encroar o material, né? Então eu vou optar por trabalhar com o menor limite, que é o limite de escoamento, de 210, para esse caso, e não 380. Então, seguindo lá, a gente abandona o primeiro caso, que é esse aqui, e utiliza então a minha tensão de 105 megapascal. E aí fica simples, né? Dividindo 100 vezes a pressão efetiva, que é 6.000 pascal, vai dar 57,14 a série. Então a minha série tem que ser maior que 57. Se eu tivesse utilizado a tensão, o limite de ruptura, teria dado série 40, porque é uma série maior que 31,5. O valor teria dado 31,5, a série acima disso seria 40. Mas a minha série tem que ser acima de 57 de verdade, então cuidado com isso. Então a gente vem para uma tabela dessa aqui, por exemplo, né? Isso aqui são aços inox, mas vamos considerar que a gente está trabalhando com aço carbono tradicional, como ele informou. E a gente tem aqui séries, vamos lá, séries 5,
séries 10, série 40, série 80, série 160 e ainda a série XX. Vou apagar só para não atrapalhar a gente. A gente disse que nossa série tem que ser maior que 57, né? 57, isso, maior que 57. Então a maior série maior que 57 é a nossa série 80. Tá aqui a nossa série 80. Então o nosso resultado está aqui dentro. Vamos lembrar qual é o diâmetro interno. O diâmetro interno era aproximadamente 70 milímetros de tubulação. Certo? E a nossa série é 80, já definimos. O que a gente tem que fazer? Os diâmetros das séries são fixos externo. O diâmetro externo é fixo. O que vai acontecendo? Quanto mais você vai aumentar a sua série, mais esse tubo vai engrossar e ficar o diâmetro interno mais fino, menor, né? Então a parede vai engrossando conforme aumenta a nossa série, com o diâmetro externo fixo. Um tubo de 1/8 de polegada, ele vai ter o mesmo externo de 10,29, independente da série que eu pegar. O que muda é o interno. Quanto maior a série, menor vai ser o diâmetro interno ou mais espessa a parede do nosso tubo. Certo? Seguindo. Temos um diâmetro externo de 70 com série 80. Vamos procurar qual seria o primeiro dos nossos diâmetros que se adequaria. O primeiro diâmetro que poderia se adequar é 2,5 polegadas, que é um diâmetro interno de 73,03. Certo? Com o diâmetro de 73,03, eu vou lá e corro para procurar qual é a nossa parede. E está aqui na série 80, a minha parede tem 7,01. Se eu pegar 73,03 e descontar duas paredes, né, que é o diâmetro da seção interna, no caso, eu vou ficar com o diâmetro menor que 70, que é o diâmetro que eu preciso. Então, o tubo de 2,5 polegadas não serve para mim nesse caso. Eu preciso de um diâmetro da série 80 mais próximo de 70 milímetros interno. Esse não dá. Vamos para o próximo. O próximo é o tubo de 3 polegadas. O tubo de 3 polegadas ele tem 88,9 milímetros e tem uma parede de 7,62. Deixa eu calcular para vocês aqui. 88,9 menos 7,62 menos 7,62. Vai me dar uma parede, um diâmetro interno de aproximadamente 73,6 milímetros. Certo? Então, o tubo que a gente vai precisar para esse caso é um tubo de Schedule 80, 3 polegadas com 88,9 de diâmetro externo e 73,6 de diâmetro interno.